tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos abraçou. Nós éramos merecedores da ira de Deus, mas Ele, com seu imenso amor, irmã Lucinha, olhou para cada um de nós e disse: eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um plano para a sua casa, eu tenho um plano para você. Oh, glória, aleluia. Queridos, o que nós temos que fazer é entender que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Descanse, que Ele tem cuidado de você. Aleluia. Deite-se no ombro de Jesus, simbolicamente falando, e deixe Ele enxugar todas as suas lágrimas. Deixe Ele nessa noite te abraçar. Mas Márcio, como é que eu vou deixar alguém me abraçar se eu não vejo? Mas pelos olhos da fé nós podemos contemplar, diácono Diego, Deus dizendo e ministrando nessa noite: eu tenho cuidado de você. Nós não somos Dinael, obra do acaso. Nós não somos Lidiane, obra do acaso. Nós não somos Beto, obra do acaso. Se nós dormimos é porque Ele permite. Se nós levantamos é porque Ele permite. Se batalhamos o pão de cada dia é porque existe uma autoridade acima dos céus que nós não conseguimos chegar até o topo dele, cuidando de cada um de nós. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi elevado aos céus, e a Bíblia diz que hoje Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Você não caminha com seus próprios pés, é Jesus te guiando. Você não se alimenta com suas próprias mãos, é Jesus segurando nela e dizendo que até o alimento que você leva para o seu estômago, sou eu quem permito você levar. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia, Jesus. Coloca a mão no seu coração, por gentileza, e diga: Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha casa. Deus tem cuidado, irmã Lucinha, da sua família. Aleluia. Deus tem cuidado da nossa parentela. Você, eita, eu vou lançar uma palavra profética agora. Levante a mão para receber. Você é o motivo pelo qual Deus tem guardado a sua família. A sua família permanece de pé porque você está orando por ela. Você tem sido uma coluna dentro da sua casa. Quando você coloca seu joelho no chão e diz: Deus, eu não mereço tanto, mas guarda os meus, Ele está guardando. O que eu acho interessante, irmãos, é que Zaqueu era uma pessoa realizada. Quando nós lemos o texto, Zaqueu ele era rico. Zaqueu ele tinha uma boa casa. Zaqueu ele era farto. Zaqueu, materialmente falando, não tinha necessidade nenhuma de dinheiro, de casa boa, de roupa boa, não, porque ele era um homem realizado. Mas no íntimo de Zaqueu, irmã Fabiana, existia um vazio, existia uma fome que nunca era preenchida. E do mesmo jeito é com cada um de nós. Sempre existia um vazio e faltava algo a ser preenchido. E de repente começa Jesus a andar em todas as regiões. E o que eu acho interessante é que por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Pessoas, irmã Juliana era restaurada, pessoas, irmã Sandra era curada. E de repente Zaqueu, por curiosidade, ele disse: eu vou ver esse Jesus, eu vou ver se realmente é isso que todo mundo está falando. Eu vou conhecer esse Jesus dos crentes, irmã Lucinha, se realmente ele muda, se realmente ele transforma. E eu já quero aqui dizer: ele muda, ele transforma, porque todos nós que estamos aqui somos milagres transformados pelo Eterno lá na cruz do Calvário. Bendito seja Deus. Só que Zaqueu, no decorrer da sua jornada, assim como cada um de nós, ele vai enfrentar algumas barreiras. A primeira barreira se chama barreira da pequenez. Ele era pequeno demais, a estatura do homem, irmã Maria, era bem pequena. Segunda barreira era a multidão que seguia Jesus. Além de ele ser pequeno, a multidão era enorme. E muitas das vezes, irmãos, nós encontramos alguns obstáculos. Nós já encontramos com pessoas dizendo: não, a minha família toda é crente, mas eu ainda não sou. Nós encontramos pessoas dizendo: eu já sou crente, só me falta decidir, porque existem algumas barreiras, existem alguns empecilhos de nós chegarmos até Jesus. Mas nessa noite a barreira será quebrada. Por mais que você tenha que se esforçar, por mais que você tenha que subir para poder descer de novo, mas Jesus está dizendo: eu estou passando nessa noite na rua Elza Marques Bezerril, na casa da irmã Lucinha, para dizer que quando ele chega o negócio é diferente.
Mas quando ele chega, ele muda. Quando a Zaqueu situação. ele não consegue ver por conta da multidão, irmã Sandra, ele corre um pouco mais adiante e diz: não, ele só vai ter que passar ali. Olha que coisa interessante. Era o único lugar que Jesus iria passar. Ou seja, ele disse: eu vou, mas fazendo o quê? Eu vou fazer o quê quando chegar lá? Eu não consigo ver porque a multidão é imensa. A única coisa que tinha era a figueira brava. Ela era entrelaçada, ela tinha muitos espinhos, ela machucava, ela feria. Porque seguia Jesus, aqui não existe evangelho meia boca não, irmão, aqui é o evangelho pleno. Porque seguia Jesus, decidia seguir Jesus, também gera sofrimento, gera luta, gera dificuldade. A gente vai obter cicatrizes na jornada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando ele sobe na figueira brava, talvez cansado, porque ele correu para chegar lá antes de Jesus e antes da multidão, talvez já farto e dizendo: eu não aguento mais, eu não tenho mais força, mas mesmo assim ele subiu. E o que eu acho interessante, irmãos, é que ninguém disse a Jesus que ele estava lá em cima. Ninguém disse a Jesus que tinha um curioso em cima da figueira. Ninguém disse a Jesus, mas ele parou, diácono Diego, ele parou, igreja do Senhor, ele parou, irmã Lucinha, olhou para cima, me permita fazer o gesto, olhou para a figueira e disse: Zaqueu! Sabe o que era que Jesus estava dizendo com isso? Eu te conheço, homem. Eu sei. Me diga quem foi que disse o nome de Zaqueu a Jesus. Me diga quem foi que disse o nome dele a Jesus. Mas Jesus conhece a cada um de nós. Ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas falhas, ele conhece os nossos erros. E mesmo assim ele para e diz: Lucinha, Beto, Lidiane, Juliana, Diego, eu te conheço. Eu não quero você, aleluia, em meio a figueiras bravas. Eu não quero você se machucando, eu quero você perto de mim. Desça. Mas Senhor, eu vou descer para que homem? Hoje eu quero entrar na sua casa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu quero me relacionar com você, Zaqueu. Eu quero estar mais próximo de você. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: eu quero ter a proximidade contigo. Eu quero criar um relacionamento com você. Glória a Deus. Zaqueu desceu. Vou ser rápido. Eu não sei porque é que Deus me levou para cá, mas eu vou ser rápido. Quando Zaqueu desce, Jesus muda todo o percurso. Se a casa de Zaqueu nos dá a entender que a casa de Zaqueu era, porque se ele vinha de trás, correu para frente para subir na figueira, então a casa dele ficou para trás. De repente Jesus faz isso aqui, ó. Quem entendeu pode dar um glória a Jesus. Jesus está mudando o percurso por você. Jesus nos tirou hoje de dentro da igreja para vir até essa residência para dizer o quanto Ele te ama, o quanto Ele te valoriza, o quanto você é precioso para Ele. Talvez alguém no meio da multidão disse: Senhor, porque o Senhor está mudando o percurso? Ele disse: não, existe um laço dentro, existe uma alma que precisa de mim, existe alguém que está necessitado, a qual eu vou entrar na casa, vou fazer morada e vou mudar. Glória a Deus. Só que Zaqueu, ele é a escória, Lucinha, da sociedade. Zaqueu é odiado, não é querido, porque muitas das vezes é assim com nós, pelo nosso jeito de ser, pela nossa fé, pela nossa crença, ou muitas das vezes por nossas atitudes. E o que eu acho interessante é que Zaqueu entra, Jesus entra, os discípulos entram, há aquele banquete, creio eu que fez aquele banquete, aquele momento de alegria. Aí os críticos que sempre vão existir: e como é que pode? Lucinha abriu a porta da casa dela para os crentes, está lá hoje. Lucinha sendo católica, abriu a porta da casa dela para os crentes, está lá hoje. Ela fez a melhor coisa, porque ela não trouxe os crentes para dentro da casa dela, ela trouxe Jesus para dentro do lar dela. Ela trouxe o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ah, irmãos, quando Zaqueu está lá e alguém olha e diz: ele não sabe que está com um pecador, ele não sabe que está sentado do lado de um pecador, ele não sabe que está do lado de alguém que a sociedade não gosta, não valoriza. Aí Jesus disse: espera aí só um pouquinho. Aí Zaqueu, se levanta e diz: Senhor,
Se estão me criticando, se eu roubei alguém, eu vou devolver. E se eu extorquir, eu devolvo 4 vezes mais. Aleluia. Ou seja, Zaqueu estava dizendo: eu estou disposto a me esforçar para fazer diferente do que eu já fiz. Aí Jesus libera a palavra e diz: hoje chegou salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Sabe o que era que Jesus estava dizendo, irmã Lidiane? Se prepara para adorar a Deus. Sabe o que era que Jesus estava dizendo, irmã Lucinha? Hoje chegou a mudança, hoje chegou a transformação, porque ele também merece, ele também tem o direito de ter a vida salva, liberta, transformada pelo sangue do Cordeiro. Você só está aqui porque Jesus olhou para você e disse: Beto, tem salvação para você. Lidiane, Gerlane, Fabiana, Damiana, Sandra, Zuleide, Renata, Juliana, Dinael, Mara, Francisca, Diego, Eliane, irmão Paulo, meu pastor, irmã Lucinha, as irmãs que aqui estão. Hoje chegou a melhor parte. Jesus está dizendo: eu posso entrar na tua casa, eu posso mudar a tua vida. Ficamos de pé, Lidiane vai adorar o Senhor nessa noite. E você continua em espírito de adoração, porque a igreja é isso.